Olá! Então, na aula passada nós terminamos a explicação sobre traços de reta, mostrando como que se obtinha o traço da reta qualquer através da representação da reta qualquer em época. E nós encerramos também a aula passada com uma pergunta. A pergunta era essa: dado que a épura da reta de perfil se trata do desenho à direita da tela, é possível nós vermos com clareza onde que estão os pontos onde a reta de perfil perfura o plano horizontal de projeção P1 e o plano vertical de projeção P2? Não é simples. Olhando de forma simples para a épura da reta de perfil e tentando prolongar as suas projeções, não é possível descobrir o traço de reta horizontal quanto vertical. Lembrando que a reta de perfil é uma reta oblíqua em relação ao plano P1, plano horizontal, e o plano 2, plano vertical de projeção. E dessa forma, por ser oblíqua, a reta de perfil ela vai perfurar ambos os planos de projeção, diferente dos casos anteriores em que a reta era paralela a pelo menos um dos planos de projeção. Quando a reta é paralela a pelo menos um dos planos de projeção, nesse caso não vai haver traço no qual a reta é paralela. Bom, então aqui eu estou mostrando para vocês alguns tipos de reta de perfil. Aqui nós temos um exemplo que a reta de perfil, o segmento de reta apresentado não possui pontos sobre o plano P1 e P2. Nesse caso aqui nós já temos um exemplo. A inclinação do nosso segmento AB está numa posição diferente em relação ao caso anterior. E nesse caso aqui nós temos um exemplo de que o traço já foi dado. Ponto A, o traço vertical, no caso, por coincidir com o plano P2. Mas isso não fica de forma aparente na épura. Pelo fato da épura da reta de perfil não apresentar com clareza quais são os pontos em que essa reta vai perfurar os planos de projeção do espaço de representação, então de que forma que é possível encontrar exatamente o local de traço de reta através da análise da épura? Lembrando que a análise da épura ela serve para encontrar com exatidão os pontos de um objeto representado no espaço, quando que a representação espacial ela serve para dar a noção de visual de tridimensionalidade. Bom, para a gente encontrar os pontos em que a reta de perfil perfura os planos de projeção horizontal e vertical do espaço de representação, o que nós precisamos fazer? Nós vamos lançar mão de um recurso alternativo de visualização em geometria descritiva, consiste na obtenção de uma visão extra dessa reta, né? E esse recurso ele foi mostrado no material do professor Galrinho, que é o material que está disponível para vocês consultarem ali no Moodle, né? Vocês estudantes. E qual que é esse recurso extra? Você vai visualizar a reta de perfil através da sua imagem projetada sobre um plano de perfil. Para poder montar a épura com essa imagem adicional, nós vamos aplicar uma técnica que é chamada rebatimento. Essa técnica nada mais é do que um dos métodos descritivos que nós temos em geometria descritiva para se obter visualização de objetos em verdadeira grandeza na épura. Nós vamos ver mais para frente na disciplina. E como que vai funcionar o rebatimento? Nós vamos inserir o plano de perfil no espaço de representação. Nós vamos projetar a imagem da reta de perfil sobre esse plano de perfil, mas antes como que se caracteriza o plano de perfil? O plano de perfil é um plano que ele é ortogonal simultaneamente ao plano horizontal de projeção e ao plano vertical de projeção. É algo assim, tá? Como se fosse esse plano aqui. Bom, então nós vamos inserir aquele plano e dessa forma nós vamos obter a imagem em verdadeira grandeza da reta de perfil. Como que nós vamos representar essa imagem em épura? Vamos ver nas figuras a seguir. Aqui eu tenho uma ilustração de como que nós vamos representar a imagem da reta de perfil sobre o plano P4, que é o meu plano de perfil, meu plano auxiliar, para eu aplicar o rebatimento e dessa forma cobrir o traço da reta de perfil. Representação, minha reta de perfil inserida no plano de perfil, no espaço em épura, ela vai ficar dessa maneira apresentada. As duas figuras estão sendo exibidas na tela nesse momento. Mas como que vai ficar a épura da minha reta de perfil? Nós vamos rotacionar o plano P4 em torno do eixo vertical que faz intersecção com o plano P2, que seria essa intersecção aqui. Então nós vamos rotacionar em 90 graus o plano P4 com
essa imagem do meu segmento AB representativo da reta de perfil e em seguida nós vamos aplicar a épora rotacionando o plano π1 em torno da linha de terra. Desse modo, nós vamos obter a seguinte imagem. Para representar a rotação em torno do eixo vertical π2, π4, nós vamos apresentar o desenho dessa forma aqui. Eu vou exibir um pouquinho mais a imagem para que vocês memorizem bem. De posse dessa imagem, agora o que é que nós podemos fazer para descobrir quais são os pontos que a reta de perfil perfura o plano π1 e o plano π2. Agora fica bem simples. Notem que essa linha aqui, deixa eu representar aqui com a caneta em roxo, essa parte aqui, ó, essa linha horizontal que está em fúcsia e que eu circulei a identificação dela em roxo, corresponde a que parte do espaço? A intersecção do plano horizontal π1 com o plano de perfil π4. Gravem bem essa intersecção, assim como a intersecção π2, π4, né, que corresponde ao nosso eixo de rotação no plano de perfil, a encostar, alinhar eles com o plano π2. Por que essas identificações são importantes? Dado que essa daqui é a intersecção π1, π4, o que vai acontecer quando eu prolongar a margem da minha reta AB até cruzar com essa intersecção π1, π4? O que eu acabei descobrindo aqui? Eu acabei descobrindo o ponto H. Corresponde ao quê? Ao meu traço horizontal, o local onde a reta de perfil vai perfurar o plano horizontal de projeção. Da mesma forma, eu vou prolongar a imagem verdadeira grandeza da reta AB até a intersecção π2, π4 e dessa forma eu vou descobrir o local onde se encontra o traço vertical da minha reta de perfil AB. Dessa forma, nós vamos obter a seguinte imagem. A linha tracejada em azul claro representa o alongamento da reta AB até encontrar o traço vertical, B', e o traço horizontal H', tá? Por que V' e por que H'? Ao prolongar o segmento de reta AB, que está representado em verdadeira grandeza sobre o plano π1, π4, o que eu fiz? Eu descobri o ponto V', eu vou levar para minha épora, para poder representar o ponto V de fato na épora. A mesma coisa eu vou fazer com H'. Então, como que eu vou levar, no caso, o ponto H, para ser representado na épora π1, π2? Eu vou representar a rotação em torno do eixo π2, π4. Depois, eu vou representar a rotação do plano π1 para poder montar a épora. Por isso que eu represento esse arco aqui. Para nós exercitarmos esse conteúdo, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer esse exercício que eu vou exibir em um vídeo posterior para vocês, um tutorial. E para finalizar o conteúdo de retas, representação de retas no espaço, traços de reta e classificação, nós vamos encerrar o conteúdo de estudo da reta através do estudo do paralelismo das retas. Quais são as características da representação em épora de retas paralelas e de retas concorrentes? Duas retas vão ser paralelas entre si quando as projeções de cada reta são também paralelas entre si. Então, aqui nessa figura representativa de duas das retas AB e CD no espaço, já dá para ter uma noção de quando as retas são paralelas. Nós podemos observar que as projeções C2, D2, D2 e B2 são paralelas, D1 e C1, A1 e B1 também, tá? Mas nem sempre essa representação ela vai estar bem clara. Por isso que é importante nós analisarmos as époras das retas, de todos os elementos representados no espaço de representação. Na épora, o paralelismo ele acaba sendo apresentado de forma mais clara. Quanto ao paralelismo de retas de perfil, assim como nós observamos na característica da épora, da reta de perfil, que não é tão simples de se identificar traço de reta, né, o ponto onde a reta de perfil vai perfurar o plano horizontal e o plano vertical de projeção, não é simples de se obter o paralelismo entre retas de perfil. Por esse motivo, é necessário nós fazermos o rebatimento dessas retas, assim como nós fizemos para obter os traços de reta das retas de perfil. Quanto às retas concorrentes, quando que eu sei que uma reta é concorrente com a outra? Quando elas têm um ponto em comum. Aqui essa imagem nós podemos ver, não de forma tão simples, mas é possível ver
de que a reta A e a reta B elas são concorrentes pelo fato do ponto M pertencer a ambas as retas. Elas concorrem nesse ponto, como pode ser observado na épura representada a seguir. No caso de retas concorrentes, pode acontecer de pelo menos uma das projeções ser coincidentes, que é o caso desse exemplo aqui, o que faz todo sentido. Afinal, ainda dessa forma, o ponto M ele continua pertencendo às retas concorrentes. O que não pode acontecer é das duas projeções ser coincidentes. Se elas forem, na verdade vai ser a representação da mesma reta. Bom, por hoje era isso e bons estudos. Na próxima aula nós vamos passar para o conteúdo de estudo do plano e em breve vocês também vão receber a resolução do exercício 2 da lista 5, que foi o exercício apresentado nos slides dessa aula.